Muito boa tarde, amigas e amigos, oração ação. Nosso grupo de estudos chega, como já iniciamos no encontro passado, à sessão espírita. Uma tecnologia específica, ainda que baseada no que se faz na humanidade através da mediunidade por todos os tempos, mas uma tecnologia específica organizada por Kardec, já que desprovida de ritos e de objetos sagrados, roupagens, o mais simples possível. A sessão espírita ou a reunião espírita é uma tecnologia fantástica feita em casa, no formato do Evangelho no Lar, ser ao mesmo tempo uma limpeza e uma defesa da família. Imprescindível. A sessão espírita propriamente dita convencionou-se nomear aquela que ocorre o fenômeno mediúnico. No círculo do Evangelho no Lar, nas reuniões do Evangelho no Lar, a mediunidade não se caracteriza. Pode ocorrer muito excepcionalmente, mas não é a finalidade. A finalidade é mesmo a sintonia, a limpeza, a sinergia de energias das pessoas da mesma família ou do mesmo grupo de conhecidos. Repetimos, em defesa e em limpeza do lar, das pessoas, de todos os envolvidos. Hoje aqui, dando sequência, vamos falar sobre a sessão espírita, ou seja, aquela que compreende o fenômeno mediúnico, a comunicação mediúnica. Vamos lá, são as questões 373 e 374 desse livro, O Consolador, nosso guia de viagem. Já estamos terminando essa nossa viagem, já estamos com saudade. Vamos às perguntas, feitas todas para o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. Não poderíamos estar em melhor companhia, não é verdade? 373. Como deve ser conduzida uma sessão espírita da abertura até o encerramento? Emmanuel diz assim: nesse sentido, há que considerar a excelência da codificação kardeciana. Ou seja, toda a organização, toda a sistematização feita por Allan Kardec foi confirmada por Emmanuel aqui. Contudo, continua Emmanuel, será sempre útil a lembrança de que as reuniões doutrinárias devem observar o máximo de simplicidade. Toda complicação é caminho ou já é a própria mistificação. Não há por que complicar. A simplicidade é uma virtude tão grande que na prece de Cáritas, tão conhecida nos meios espíritas, depois de se pedir tudo para todos, afinal de contas, a prece é longa e desfila as diferentes carências e necessidades humanas, Cáritas, o espírito que ditou a oração, pede uma única coisa com um efeito fantástico: dai-nos a simplicidade, que é o espelho onde há de se refletir
a santa imagem de Deus. Vejam, meus amigos, o poder da simplicidade. Já exemplificada por Siddhartha Gautama, por Elias, depois como o primo de Jesus Cristo, João Batista, depois exemplarmente pelo próprio Jesus, depois por Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Xavier. Não pode ser por acaso que todas as almas realmente evoluídas são simples. Veja a escolha de alguns espíritos de luz que vêm norteando o espiritualismo no Brasil, pela pele, pela roupagem, pelo personagem do preto velho. O que um escravo desprezado por todos, ainda mais por ser idoso e já não poder produzir como um escravo jovem, que consideração social resultava desse personagem? Nas urgências, nas emergências, muita, porque era ele quem resolvia os problemas físicos, mentais e espirituais de toda a comunidade da fazenda de escravos, até mesmo do senhor, até mesmo do padre. Mas fora disso, como a Geni da música, depois de salvar a tudo e a todos, era o preto velho desprezado, como foi a Geni na música. A força, a importância, a revolução da simplicidade. Basta dizer que os manipuladores, os obsessores da Terra, através da sociedade de consumo, da publicidade, do consumismo, do materialismo, tentam a todo custo complicar as nossas vidas, implantando necessidades, direcionando nosso tempo livre, nosso dinheiro, qualquer riqueza para o seu domínio, para a sua manipulação. Sempre complicando, nos fazendo ter sede de determinadas bebidas, nos fazendo ter fome de determinadas comidas, necessitar urgentemente trocar o nosso guarda-roupa, comprar roupas novas, comprar aparelhos novos, comprar tudo novo, porque nós necessitamos, dizem eles. Contra a complicação dos manipuladores, a simplicidade dos instrutores. Vejam a importância de simplificarmos nossas vidas, reduzirmos nosso padrão de consumo para aliviarmos a pressão sobre a natureza, a pressão sobre o consumismo, sobre a economia, sobre a ecologia. Tarefas tão urgentes de qualquer cidadão consciente, ainda mais de alguém que se diga cristão. Façamos essa declaração, mais do que uma declaração, essa atitude de amor à terra. E vamos então às perguntas que dizem assim, onde Emmanuel falou sobre a sessão espírita, confirmando a codificação de Allan Kardec, mas recomendando a simplicidade, como as assembleias humildes e sinceras do cristianismo primitivo, onde também aconteciam as mensagens do céu, as mensagens do alto, onde também acontecia a mediunidade. Abstendo-se de qualquer expressão que apele mais para os sentidos materiais,
do que para a alma profunda, a grande esquecida de todos os tempos da humanidade. Olha que importância para o que Emmanuel nos vem dizer. A simplicidade que se abstém de qualquer expressão que apele para os sentidos, os perfumes, os incensos, as velas, as roupas, os objetos. Nada disso é realmente necessário. Apenas e tão somente a mente, o coração e o pensamento disciplinados e bem intencionados. Depois a pergunta vem 374, dizendo assim: nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Para elucidar aqueles que não têm o conhecimento, a sessão espírita tem um dirigente encarregado, no geral, de ou conduzir diretamente os trabalhos ou coordenar essa condução, pedindo que alguém faça a prece de abertura, concedendo a palavra aos leitores e as interpretações das leituras, estimulando as conversas em simplicidade, as reflexões em simplicidade, realizando ou estimulando que alguém faça o encerramento, com a fluidificação das águas que são colocadas ali em copos individuais para cada pessoa, endereçando as preces, enfim, para aqueles que solicitarem a um amigo doente, a um parente perturbado, a uma situação mundial que precise ser assistida. E assim, em meia hora, termina-se um rito da máxima importância, mais que um rito, uma comunhão da máxima importância para aquela família, para aquelas pessoas e para os amigos espirituais que, na sombra, precisam da instrução que foi feita ali, e no caso dos amigos espirituais da luz, que se aproveitaram daquele momento para intuir as ideias que em outras condições teriam enorme dificuldade para intuir. Muito bom. Pergunta 374. Nas sessões, os dirigentes e os médiuns têm uma tarefa definida e diferente entre si? Nas reuniões doutrinárias, o papel do orientador e o do instrumento mediúnico devem estar sempre identificados na mesma expressão de fraternidade e de amor. Acima de tudo. Então, um dirigente só é dirigente e um médium só é médium, pelo menos à altura da tarefa das reuniões espíritas, se deixar banhar pelas expressões de fraternidade e de amor. Para que os serviços espirituais, diz Emmanuel, produzam os mais elevados efeitos, salientando-se que os dirigentes das sessões devem ser o raciocínio e a lógica, enquanto o médium deve representar a fonte de água pura do sentimento. Muito interessante essa explicação, não é? O orientador informando, sugerindo para os espíritos manifestantes e mesmo para os membros encarnados
tal ou qual caminho de raciocínio, tal ou qual leitura, enquanto que o médium, dando passividade a espíritos necessitados ou a instrutores, geralmente aos dois, precisa da sinceridade, da boa vontade, da fé, do bom sentimento para bem conduzir a sua tarefa. E termina Emmanuel dizendo assim: é por isso que nas reuniões onde os orientadores não cogitam da lógica e onde os médiuns não possuam a fé e o desprendimento, a boa tarefa é impossível. Ou seja, o Espiritismo, como todas as outras religiões, terá sua tarefa comprometida pelo elemento humano sombrio, mal intencionado, antiético ou mesmo ignorante. Todas as religiões, de formas maiores ou menores, tiveram momentos terríveis de distorção, de manipulação, de exploração econômica, política, sexual. E o Espiritismo não é diferente. Claro que não se requer anjos para a tarefa mediúnica ou para qualquer religião ou para o Espiritismo, mas lucidez em você participando de uma reunião espírita, ou de um culto evangélico, ou de uma missa católica, ou de qualquer ato religioso de qualquer religião. Imprescindível que cultive uma atitude tanto de disponibilidade afetiva, sintetizada na boa vontade, tenha boa vontade com todas as religiões, com todos os espaços religiosos, com todos os religiosos em si, mas ao mesmo tempo, sem prejuízo da boa vontade, a lucidez, a racionalidade ativa, para perceber e discernir em todos os espaços o que vem dos homens do que vem de Deus. Esse discernimento é fundamental. Por quê? Porque nas reuniões onde os orientadores não cogitem da lógica e da razão, e onde os médiuns não possuam a fé e o desprendimento, a boa tarefa é impossível, porque a confusão natural estabelecerá a esterilidade no campo dos corações. Vejam, meus amigos, como a nossa cultura religiosa nos tem feito mal ao nos estimular o fanatismo, a cegueira durante as práticas espirituais, chegando-se ao ponto de proclamar, de espalhar por toda parte que o questionamento, que o olhar crítico seriam prejudiciais à fé e à religião. Muito pelo contrário. Só tendo que nos advertir, sendo que nos devemos precaver que a criticidade não implica na má vontade, na amargura, no criticismo.
Assim como a boa vontade não implica absolutamente na cegueira, no fanatismo, na irracionalidade. O equilíbrio é delicado, mas percebido é o nosso norte para bem nos conduzirmos em qualquer ambiente espiritual. Lucidez e boa vontade. Que esses sejam os nossos orientadores para todo o tempo, para todo o espaço religioso e não religioso. Pelo menos assim pensa o senso comum. Porque todos os espaços são de Deus. Em todas as situações, a vida nos ensina. E para isso, repetimos, precisamos de lucidez e boa vontade. Não abra mão de nenhum dos dois. Abaixo o criticismo e o fanatismo. Paz e bem. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco: Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade, Lúcia Galvão, Enir Cajazeira, todos dando o seu boa noite, sendo que Enir vibra também pela saúde da nossa amiga Mônica, que essa luz que nos preenche a todos nesse momento transborde de cada um de nós e banhe, envolva corpos, mente e espíritos de todos os necessitados da Terra, a começar pela nossa amiga Mônica e por aqueles que estão nos corações de cada um de nós aqui presentes. Paz e bem a todos, muito feliz por estarmos mais uma vez juntos. Convido ao compartilhamento, se vocês entenderem que pode beneficiar essa mensagem de hoje a alguma pessoa, e convido ao retorno amanhã para que façamos o mesmo preenchimento e transbordamento de luz para toda a humanidade. Muita paz e muito bem para todos vocês. Até amanhã.